As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí pessoal, muito boa noite, sejam todos aí muito bem-vindos para mais uma quinta-feira pontualmente aqui às 8 horas da noite. Estamos reunidos nos estúdios aqui de gravação da Rádio Fraternal, eu, o Jefferson e toda a equipe aqui. Sobe novamente aqui, Jefferson, o nosso tema de hoje, as virtudes aí da sabedoria. E para você que já está assistindo, está acompanhando o programa faz tempo, queria te pedir um favor, não só para você que está assistindo esse vídeo, mas todos os outros vídeos que você assiste aqui da rádio, eu vou pedir para você, por favor, compartilhar, curtir o vídeo, porque o que acontece? Se a gente estivesse falando aqui de um acidente, de uma desgraça, qualquer coisa assim, eu tenho certeza que seu dedinho iria rapidinho ali para todos os grupos de WhatsApp, todas as suas listas de transmissão, e rapidinho você ia compartilhar. Mas, como diz no próprio Evangelho, por que o mal faz tanto sucesso? Porque o bem fica bem quietinho. Então eu vou pedir para você, por favor, nos ajudar nessa missão de compartilhar o bem. Então pega o vídeo aí de hoje, já aproveita, curte e compartilha aí com quem você acredita que essa mensagem pode ajudar, beleza? Então olha só, a gente vai falar hoje sobre as virtudes da sabedoria. Então como é que eu acesso a sabedoria? Então, se a gente for pensar num modelo de sabedoria, existiram vários homens sábios que passaram aqui pela Terra. A gente pode citar Mahatma Gandhi, a gente pode citar Sócrates, Platão, o Buda, Maomé, Krishna, tantos outros. Mas aqui a gente vai falar especificamente, por exemplo, de um dos mestres que a gente mais segue, que seria Jesus. Então, vamos pensar aqui juntos. Será que Jesus era sábio? Sim, ele era uma pessoa sábia. E, segundo o que a gente já viu aí, principalmente em todos os outros programas aí que já passaram, nós temos vários sabotadores internos, nós temos várias partes sombrias, várias partes negativas. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa parte negativa, essa parte sombria, essa parte que nos adoece e nos deixa para baixo, ao mesmo tempo a gente também tem um sábio interior. Mas como que a gente dá voz para esse sábio interior? Então, uma das coisas que é uma virtude da sabedoria é nós respeitarmos e obedecermos à voz do nosso coração. Essa voz do nosso coração nós poderíamos chamar de intuição, ou até mesmo uma certa obediência ao nosso mentor. Mas outros pilares, outras características da sabedoria são, por exemplo, a curiosidade. Uma pessoa sábia é uma pessoa que é curiosa, é uma pessoa que é sedenta por aprender, uma pessoa que é sedenta por conhecimento. Então, acontece que uma pessoa curiosa, ela faz boas perguntas. Então, repete aí comigo, você que está assistindo aí em casa. Uma pessoa curiosa é uma pessoa que sabe fazer boas perguntas. Inclusive, através da sabedoria, eu posso acessar o meu autoconhecimento, porque eu posso fazer perguntas internas, perguntas para eu mesmo. Por exemplo, eu posso chegar e me perguntar: por que hoje eu estou triste? Ou por que hoje eu estou feliz? Da onde está vindo essa emoção? Ou eu posso fazer uma outra pergunta do tipo: o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza. Mas por que eu estou sentindo? Aí é uma outra pergunta que eu vou responder. E por último, como eu vou lidar com isso? Então perceba que o gerenciamento das emoções ele está envolto em 3 perguntas. Então se eu não ser um pouquinho detetive de mim mesmo,
de eu mesmo, vai ficar muito difícil de eu me compreender, certo? De eu me autoconhecer. Então, para eu acessar a sabedoria, um dos pilares é a curiosidade. Só que aí a gente acha que ser curioso é algo ruim. Você pode perceber que quando você está numa sala de aula e a pessoa fica fazendo muita pergunta, tem muita gente que se incomoda. Mas não se incomoda porque a pergunta é ruim. É como se fosse assim, nossa, que cara chato, fica fazendo um monte de pergunta. Mas você fica lá olhando a aula lá sem fazer uma pergunta, sem entender nada. Tanto que o professor geralmente fala, olha, vocês não estão fazendo nenhuma pergunta, de duas uma, ou não estão entendendo nada, ou a aula está muito boa. Ou seja, é necessário a gente fazer pergunta. Mesmo que a gente estiver entendendo tudo, é bom a gente fazer uma pergunta para aprofundar. Então, olha só que interessante, perguntas me trazem aprofundamento. Questionamentos me trazem aprofundamento. Sem a curiosidade, que é um dos pilares da sabedoria, não existiria ciência, não existiria espiritismo. Porque o que é o livro dos espíritos a não ser perguntas? Perguntas aos espíritos. Então, necessitou ali do Kardec ter um pouco de curiosidade. E aí a gente acha que curiosidade é uma coisa ruim porque na nossa cabeça, lá na nossa psique, no nosso inconsciente, está gravado que curiosidade é a mesma coisa que uma pessoa que é enxerida, fofoqueira. Mas são duas coisas diferentes. Porque o curioso é aquele que vai de encontro, vai atrás de uma informação que agregue e edifique. Então anota isso daí. Curiosidade, ou o curioso, é aquele que vai atrás de uma informação que agrega ou edifica. Ou seja, uma informação que vai enaltecer, que vai fazer aquele espírito evoluir. E o enxerido? O enxerido é aquele que ele quer obter uma informação que não vai agregar absolutamente nada. Não tem proveito nenhum aquela informação. É simplesmente uma informação supérflua que não vai mudar a vida de ninguém. Ou seja, ele está sim sendo enxerido, se intrometendo na vida dos outros. Então perceba que a curiosidade é uma virtude da sabedoria. Outra virtude da sabedoria é a criatividade. O que é a criatividade senão o próprio dom da criação? Então, você precisa de criatividade para criar algo novo. Então, a criatividade é a capacidade que cada um de nós tem para gerar novas ideias, novas soluções de forma, aí vem uma palavra muito importante, inovadora. Então, toda criatividade, ela traz uma inovação. É aquela história de estamos fazendo a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então a criatividade é quando eu pego e construo uma nova coisa, uma nova ideia a partir de informações antigas. Ou através de experiências antigas, ou através até mesmo de algo que nem existe. Porque eu acesso a criatividade se eu dou mais voz à minha intuição. Em outras palavras, a voz do meu coração. Então, a criatividade e a curiosidade seriam, ou melhor dizendo, são dons também espirituais da espiritualidade. Porque são pilares que dão alicerce e virtudes necessárias para você se tornar alguém sábio. Mas até agora a gente nem ao menos esbarrou na maior de todas as virtudes de alguém que é sábio. A maior virtude, o maior pilar de quem é sábio é a humildade. O sábio, ele jamais vai se caracterizar e vai dizer que ele é uma pessoa sábia. Veja que uma das frases mais famosas do Sócrates é: eu só sei que nada sei. Se a humildade é um pilar necessário para a sabedoria, todo arrogante, todo prepotente, todo egocêntrico não é alguém sábio. Por quê? Porque ou ele vai sofrer, ou pior, além de ele sofrer, ele vai colocar em sofrimento todos os demais ao seu redor. E por que a humildade é tão importante para alguém sábio? Porque a sabedoria vem de Deus e ela é infinita. A partir do momento
que eu começo a achar que eu já sei tudo, quem já sabe tudo colocou a sua psique, o seu conhecimento dentro de algo fechado. E não há mais espaço para um novo aprendizado. Então, quando a gente vê a frase "só sei que nada sei", isso caracteriza uma pessoa sábia, porque ela sempre está disposta a aprender mais, a absorver mais, a trocar mais experiências. E para isso é necessário humildade. Há quem diga, uma das teorias diz que Deus se manifestou dentro de cada um de nós e também em todos os seres vivos para experienciar, para viver várias coisas e, novamente, se juntar em um ser uno através de todo esse aprendizado. Mas isso ficou um pouco confuso, por quê? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que ele se dividiria em cada um de nós para obter informações e aprendizados e tudo mais? Ué, veja bem, se Jesus é uma manifestação de Deus através da carne, vivendo uma experiência, então, carnal, eu acho que isso necessitou pelo menos de um pouquinho de humildade. Um ser de uma elevação, de uma frequência tão alta, ele se submete a se sacrificar por todos nós, então com certeza ele era um ser humilde. E com a nossa referência de sabedoria é Jesus, que está aqui desse lado, então necessariamente uma das virtudes ou um dos dons para nos tornarmos sábios é a humildade. Então não se esqueça, se você quer ativar a sua sabedoria interior, o seu sábio interior, se você quer se tornar alguém sábio, é necessário sim a criatividade, a curiosidade, a inovação. Tudo isso é necessário, mas a maior de todas as virtudes e o pilar principal, que sem ele, com certeza, você não será uma pessoa sábia, é a humildade. Então esse é o recado que eu tinha para deixar hoje aqui para cada um de vocês. Não se esqueçam que toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós temos a aplicação do nosso Reiki Fraternal, lá na rua Brás Cubas 137, no Jardim São Caetano do Sul. E todos os alimentos eles são destinados aqui para a rádio, no qual nós enviamos para vários projetos sociais, asilos, orfanatos, igrejas, todo mundo que estiver precisando, beleza? O Jefferson vai subir aqui também os nossos contatos, caso vocês queiram deixar alguma sugestão de tema ou interagir ali com a gente. E vai subir também aqui o site da rádio, para que vocês acompanhem não só o meu conteúdo, mas também o conteúdo de todos os outros colegas, principalmente para você curtir e compartilhar esses outros conteúdos também, beleza? A gente se vê quinta-feira que vem, às 8 horas da noite na nossa estreia, ou você assiste gravado logo após, beleza? Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.